Turminha que tá aí do outro lado, passando por aí assim despercebida e deu uma parada aqui, bem-vinda. Se você já me conhece, bem-vinda de volta. Se você não conhece nosso canal, eu sou a Renata e você tá no espaço Vênus Talks. Gente, mulher que fala e mulher fala, hein? Tem até água aqui porque mulher fala. E hoje eu vou falar com a Hello, Carol! hello, guys! Tudo bem com vocês aí? Obrigada pelo convite. Foi muito bom ter aceitado esse convite para estar aqui com vocês hoje. Essa conversa tende a render muito. Vamos fofocar e Carol é teacher dos famosos. Teacher dos famosos. Olha que chique! Fala pra mim, teacher foi um presente, então? Foi, Teacher dos Famosos foi um presente, foi um presente do universo. Deus me deu de presente, me batizou com esse nome. Eu já dava aula de inglês desde 2003, olha que coisa curiosa. E dou aula, aliás, até hoje, para todas as pessoas, famosas, não famosas, quem que verdadeiramente quer aprender inglês. Só que o método todo foi criado por mim. O método do zero, ele foi criado por mim. É o método de inglês mais rápido do Brasil. O fato deles ter o método de inglês mais rápido do Brasil, pessoas famosas, por ter agendas muito complicadas, começaram a procurar. "Ó, eu vi que você ensinou fulano muito rápido, eu quero fazer". Aí um famoso indicava outro famoso e, de repente, eu me vi com a agenda lotada de gente famosa. Que chique, Eu que falei: oportunidade. "Gente, que coisa louca, né". Mas ali pra mim, né, é uma grande oportunidade, mas pra mim eram alunos que precisavam aprender inglês e ter o problema resolvido o mais rápido possível. Um dia a Veja foi me entrevistar em casa, e aí nem sei se poderia falar Veja, mas agora já falei. E aí o jornalista falou assim pra mim: "Escuta, você é a teacher dos famosos?" Eu falei: "Gente", olha, eu falei: Não era, mas agora eu sou, pode colocar aí na sua matéria, teacher dos famosos e tal, e a gente vai que esse nome aí vai bombar". E desapareceu todo e qualquer conteúdo da minha cabeça, porque eu só pensava no nome, teacher dos famosos. E ele falando comigo, eu assim, ó: teacher dos famosos", só falava isso. Eu falei: "Eu amei o nome". Ele saiu, ele foi embora, não deu tempo desse homem chegar no térreo. Eu peguei o meu celular, chamei meu advogado e falei: "Cara, teacher dos Registra, famosos, registro agora se não tiver teacher. ninguém". Ele falou: "Ó, não tem ninguém que usa, nunca vi nada de ter aqui, não aparece ninguém, aparece às vezes um professor que deu aula para um famoso, mas não associado a teacher". Eu falei: "O quê? É isso". Registrei o nome e comecei a usar. Acho que uns 2 meses depois eu mudei o arroba no Insta também. Quando eu mudei o arroba, as coisas começaram a se concretizar, parece que aquilo que as promessas que Deus já tinha começaram a se concretizar mais, assim, em relação mais gente famosa procurava, mais, sabe, e as pessoas: "Nossa, é teacher de Você dá famosos", aula há e foi quantos ficando. anos? Desde 2003, eu trabalho com Uau! inglês. Eu tinha uma grande dificuldade com inglês, e eu me apaixonei pelo inglês. Por quê? Porque eu aprendi ali em algum momento, né, que só para contextualizar para vocês, teve um momento da minha vida que eu conseguia entender uma facilidade por trás daquela grande dificuldade do inglês, e eu falei: "Cara, isso aqui é fantástico". Desisti da medicina, falei: "Não quero mais ser médica, eu vou ser professora de inglês". Imagina que perrengue ter que contar isso para as pessoas, né. Imagina, você desistiu da medicina, e as pessoas já vinham, né, o cifrão. Ai, não Pra dar tem aula de inglês, jeito. coitadinha, pobrezinha, vai dar aula, né, O é resto da isso. vida não É. não, não tem como, o outro pesa na vida da gente, não tem jeito. Pesa, mas embora pesasse na hora de eu contar, não pesou na minha decisão, porque eu sempre entendi meu pai me ensinou isso uma coisa na vida, meu pai é falecido hoje, mas eu levo isso comigo. Se você quer ser, não importa, professor, carpinteiro, engenheiro, astronauta, não importa o que você quiser ser, seja o melhor que você puder, porque assim você vai ter orgulho e sucesso. Não existe hoje, uma área que você fala assim: "Ai, mas isso daqui tem muita gente fazendo, né, já tá, nossa, saturado". Não, Não é a filosofia do Ayrton existe. Senna, faça o É, melhor faça, com amor, com dedicação, com garra, com que vontade, vai dar que uma certo. hora vem. E Exatamente. aquilo que é pra você vem, né, Vem, o que é seu vem, mas você precisa se vem. movimentar, porque às vezes tem milhares de bênçãos, né, bloqueadas para você no céu e você se não se movimenta, elas não chegam até você. E foi muito por isso mesmo que a gente falou: "Não, eu vou ser a melhor professora de inglês do Brasil, eu vou, por que não? E quem sabe do mundo? Você, acabou". E aí eu fui trabalhando em cima disso. Lógico, hoje eu ai, deu tudo certo, graças a Deus, mas teve momentos que eu falei: "Meu Deus, que loucura É que eu fiz". difícil, não é Ganhando fácil. R$ 6 a hora a aula, Não, não é fácil, gente, caminho nenhum é fácil. E eu vejo, assim, mulheres que falam assim: "Ai, tô solteira há 10 anos pedindo um marido, Deus está demorando Jesus está demorando ele me entregar a bênção, porque ele tá preparando". Não, ele não tá preparando, meu amor. Porque a hora que ele quiser, ele pisca.
e tá pronto, ele tá preparando é você. É você, Exatamente. infeliz, que não tá pronto para receber a bênção que Nossa, Deus você tem falou para uma coisa que eu vou você. guardar o resto da vida, que quando eu escuto eu também Então penso: "Falei, Deus não deve estar preparando nada pra ser chata não, desse jeito não". gente, a história de É, estou há 10 esperando a bênção, não, é. não, não, é você que ainda não viu alguma coisa, então procura, porque tudo tá dentro. Isso é pra tudo. Tudo tá dentro, não tá fora não, tudo tá dentro. E o aprender inglês também tá dentro. Tá dentro. O método ele é um método de inglês mais rápido do Brasil, porque ele é capaz de ensinar qualquer pessoa que verdadeiramente queira aprender inglês. Ele é um Quanto método tempo? sistêmico, ele é um método só pra contextualizar aqui, pra Tá. você entender de tempo, tá. Ele é um método sistêmico, que ele une emocional com cognitivo. Então a gente não trabalha só gramática, conversação em inglês. Você precisa trabalhar quem você verdadeiramente é. Porque muitas pessoas não falam inglês, porque elas não se sentem capazes de falar inglês, não se sentem merecedoras de falar Aff. inglês e não se veem como pessoas bilíngues, poliglotas, elas não se veem dessa maneira. Aí você perguntou de quanto tempo. A gente tem um intensivo hoje, para você ter uma ideia, que em 2 meses a pessoa consegue viajar, conversar, falar Em dela, 2 falar de ontem meses? 2 meses, fazendo aulas 3 vezes na semana, tá. A gente pede que você faça um pouquinho normalmente são 2 vezes na semana, 1 hora, mas a gente pede que no módulo intensivo, a pessoa dedique um pouco mais de tempo, são 3 aulas por semana e uma no sábado. Para que ela realmente desenvolva, porque a gente está te entregando o conteúdo de 2 anos de qualquer escola em 2 meses. Ó Então para turminha, é, turminha que tá aí do outro lado, que me escuta no meu café da manhã, quando eu fico gravando os meus stories lá, o que que você fez na sua lista de pedidos de ano novo, que é o mesmo que você pediu no ano passado, no retrasado e no anterior? Se você continua pedindo a é, mesma coisa, o que tá errado é o teu pedido, ou o que tá errado é o teu ato, é o que você está fazendo. Então, se na tua lista de ano novo estava como meta que este ano você vai aprender inglês, eu estou conversando com a porta da sua solução. Vai bater na porta certa, porque nós estamos em fevereiro. Eu não sei quando você vai assistir isso, se é fevereiro ou março. Estamos gravando em fevereiro. A hora que você piscar, chegou agosto. é. Meio do ano. Olha aí, você já pode estar no meio do ano falando inglês. Então, aquela viagem que você quer programar, lá, se você começar agora, você vai falando. Com certeza, com Olha aí, certeza. fica a dica. Não, e se você tivesse começado na sua promessa do ano passado, na sua lista de desejos, na bucket list do ano passado, na do ano retrasado, sei lá de quando, você já estaria falando hoje. É o que eu falo às vezes, as pessoas elas querem muito uma coisa, mas elas não se mexem, elas simplesmente querem, e só querer não é o resultado, né, não traz resultado. Não, gente, a persistência É, e a sua garra em falar: "Eu vou", mesmo sem a motivação, ela é muito maior que o talento. É exatamente. muito maior que o talento. Não pensa quando eu gravo de manhã meus stories, assim, eu não pensa, só vai. Porque eu treino às 7 da manhã. Eu faço download da minha alma no corpo quando eu já acabei o treino. Porque eu só levanto e vou. Por quê? Porque é alguma coisa que eu quero, porque o treino pra mim não é pra eu ficar bonita. É porque a longevidade já chegou e a gente tem que ter um corpo que vai levar a gente até lá. Então não é assim pra eu estar com "X" centímetros de cintura de quadril de não, não é. Eu quero levantar, eu quero pôr a minha mala no avião, quero tirar, quero cuidar do meu neto, quero sair, quero fazer. Então o exercício pra mim é nesse lugar. Eu gosto? Não. Não é uma coisa que eu acordo e falo assim: "Ai gente, não Que aguento mais delícia, vou essa cama treinar. macia, eu vou levantar pra fazer força e suar". Não, não é. Mas eu me proponho, eu faço. Todo mundo sabe, eu tenho 55 anos, eu sou avó. Não, A não dá pra gente acreditar, né. vai cuidar do corpo, porque a longevidade já chegou. E nada melhor do que você ter metas que você chega no fim e faz check. Eu fiz, eu cumpri. Então, o inglês pode ser uma meta Ah, alcançável. total. Inglês é uma habilidade, assim como toda habilidade é uma habilidade treinável. Se você dedica tempo e atenção, você vai resolver. E você tem que fazer, às vezes, não dá para você fazer sem pensar, porque vai exigir que você pense durante a aula. Mas você tem que tomar a decisão e entender que a motivação, ela pode até te fazer começar, mas quem te mantém fazendo é disciplina. O que você relatou aqui é disciplina. Você é uma pessoa disciplinada. Não importa se você faz por longevidade, o seu porquê, né? O seu porquê é muito forte. Não importa que você vai, "Nossa, eu faço download depois", não importa, você é disciplinada. Eu levanto e vou. E a disciplina, ela é um recurso que das pessoas vencedoras. As pessoas que têm disciplina são pessoas que amadureceram essa área da vida delas já, e já conseguem ter resultados extraordinários. E resultados extraordinários não quer dizer você ser a melhor, a maior não, você é a Não, constante. Não existe nada que vença a constância nessa vida, não, não nada. tem, não tem. Isso Uma que você está pessoa falando que é um não exemplo. desiste, gente, a pessoa que não desiste, ela é imparável, ela Ela é é imparável, ela é imbatível, imbatível. porque ela não desiste. Exatamente. Isso que você está falando é maravilhoso e as pessoas deveriam anotar, devia virar um corte isso, porque
Não importa a sua motivação para ir treinar, não importa a sua motivação para falar inglês, se a sua motivação, ela só vai te fazer começar, mas se você não é uma pessoa que tem disciplina, você vai Amiga, parar em algum você que tá aí do momento. outro lado, quantas vezes você assistiu o carnaval e falou: "Vou aprender a sambar"? Você que não dança nada, quando você vê a escola de samba, que você vê aquelas mulheres dançando, deslizando, quantas entram numa aula de dança que dura 3 horas? E você não vai ao final, por quê? Porque você só tinha motivação. É, e Você você só já tá tinha motivação. e a Agora, pessoa tá inglês, acostumada já, tem né. um monte É. de gente que só tem a motivação, vai, faz 2, 3 aulas e larga no meio do caminho. Não, e aí começa a dar desculpas: "Ah, não tenho tempo, eu não tenho", eu fico até com vergonha quando a pessoa começa a dar essas desculpas, porque eu falo: "Será que ela realmente acredita nisso? Ela acha que a gente tá acreditando?" Porque é tão feio, não, é verdade, é muito feio uma pessoa que dá desculpas para as coisas, né. É o poder da autorresponsabilidade, você é responsável por tudo que você faz, não tem desculpa: "Ai, mas eu tô trabalhando muito", não, você tá preguiçoso, você tá procrastinador, você tá olhando o celular o tempo inteiro, você tá perdendo tempo Instagram. É, infelizmente é isso, é horrível ter que, às vezes, encarar essa realidade, mas a mudança, ela só vem depois que você começa a olhar para isso com um olhar de adulto, porque a tua criança faz com que você seja indisciplinado e procrastinador, mas o teu adulto é aquele Aí que ele tem já que chegar lá e falar: amadureceu "Ó, e entendeu vem cá". isso. Agora tem uma É. fase que é chata, aquela que você quer falar e não vem o vocabulário e não vem tudo. Vem? É, não, tem em todas as áreas da vida tem a fase que é chata, né, a fase que você quer comer um negócio na dieta e não tá podendo, tem, isso acontece, Tem. mas Ó, minha filha fala inglês. Não sei por que cargas d'água o pai dela resolveu que eles tinham que estudar em escola americana, e eu não falava nem ele. é um Aliás, desafio. eu falava italiano e ele nem isso. Ele é italiano e ele não falava nem italiano. Então eu já tinha a minha segunda língua, eu já tinha passado o perrengue de tentar me comunicar e não dar conta. Aí vamos para o inglês. E aí a minha filha começou no colégio. E foi desafiador, mas É. eu soube entender que se eu não falava, eu não ia falar com ela. Então o inglês dos meus filhos é perfeito porque eu não atrapalhei, que já foi uma grande ajuda. Então eles tinham uma professora para brincar em inglês, uma outra para escola, não sei o quê, e a gente viajava, eles tinham contato. A alegria da minha filha, pequenininha, 4, 5 anos, era irmos pra Disney e quando estavam brincando e chamavam algumas crianças pra brincar, ela ia, ela já se jogava. Ela tem uma veia artista gigantesca, ela canta e tal. Ela ia e brincava com todo mundo no parquinho em inglês, naqueles shows maravilhosos. E aí os amiguinhos que não falavam inglês ficavam olhando, do tipo: "Por que que a Laura vai e a gente não?". Então eu tenho amigos que foram para o inglês, porque a Laura fala e eles não. Foi maravilhoso. Agora, quando você aprende de criança é uma coisa, Outra pegada, eu ia falar isso. e aprender de adulto? Aprender de adulto é diferente, e por isso até que os adultos têm tanta dificuldade de aprender inglês no Brasil, porque os métodos são todos com base na pedagogia, pedagogia para ensinar criança, não para ensinar adulto. Não tem Que nada a ver uma coisa com a legal. outra. Exatamente. Imagina só, eu vou começar num método, mas o método ele é todo baseado na pedagogia para ensinar criança. Você acha que isso vai funcionar para mim? Eu, adulto, cheio de crenças, cheio de filtros, com medo do julgamento, cheio de coisa para fazer. Você acha que eu vou ficar lá 1 hora achando engraçado a professora fazer mímica para eu entender o que eu preciso entender? Cara, você vai Não. perder tempo. E quando você sente que você tá perdendo tempo, teu cérebro vai entender aquilo, aquela ação, né, aquela situação, como algo que te traz dor. O cérebro é assim, ele é fuga da dor e busca do prazer. Ele vai buscar prazer, então ele vai buscar dopamina no celular, ele vai buscar dopamina, nos seus pensamentos, em outras coisas, em comida, em qualquer coisa, menos na aula de inglês. A aula de inglês é um saco, que coisa insuportável. Por quê? Porque você não viu valor nisso, e o seu cérebro ele tá ali para te manter vivo, graças a Deus que ele faz isso. Então ele vai começar a ver que aquilo não deu valor, ele vai: "Ah, esquece". Aí à noite, quando você dorme, tudo que você aprendeu na sua aula de inglês, o seu hipocampo faz: "Gente, isso aqui, pelo amor de Deus, ela detesta". Você viu como a Renata fica na hora da aula de inglês? Ela detesta. O corpo dela é inundado de cortisol, de adrenalina, ela não gosta disso aqui. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai deletar todas essas informações, e aí no dia seguinte você esqueceu tudo que você aprendeu no dia anterior, e você acha que você tem síndrome de Dory, sabe do Procurando Nemo, que não lembra de nada? E não é isso, a memória é foco, e todas as vezes que você esteve na aula de inglês, foi horroroso, foi Ah, é caótico. Você verdade. não vai memorizar, não adianta, o hipocampo vai fazer isso, Então deleta você isso. primeiro precisa querer muito, Precisa querer. doar sua energia para aquilo e estar ali, estar presente, a fim daquilo. Por isso que eu falo assim, quem tem prazo, tipo, o jogador de futebol, o artista que recebeu um papel, alguém que tem uma promoção. Quando você tem uma data em algum trabalho, em alguma coisa que você tem que, não é mais opção, você tem que, você desenvolve. Desenvolve, mas você trouxe um caso aqui, e aí, eu até brinco que é o seguinte,
muitos artistas, youtubers, famosos, jogadores, etc., eles precisam muito do inglês, é uma necessidade absurda. Só que eles também não amadureceram na mente deles, no lado deles, a questão de que eles precisam fazer o que é para ser feito, o que precisa ser, sabe? Eles não amadureceram isso na cabeça deles ainda. Então, eles sempre vão entrar num ciclo de autossabotagem, assim, ó, eu sou milionário, eu pago alguém. Ai, meu Deus. Eu E levo um aí? tradutor, eu levo não, e aí isso é comum, é até mais fácil com pessoas que têm dinheiro, elas entrarem num ciclo da autossabotagem, do que você que tá sem grana e precisa pelo menos pra poder sobreviver, pra poder ter um emprego melhor, pra poder entendeu? Só que essa questão do emprego melhor também, ela entra numa questão que se você não conhece muito bem os seus valores atraentes e os seus valores repelentes, ou seja, as coisas que você mais teme e as coisas que você mais quer na vida, você vai ter um conflito eterno em relação ao inglês também, porque se o inglês vai te trazer promoção, mas a promoção também te traz, momentos de longe da família, de ausência de família, de ter que mudar, você também vai evitar aquela promoção de algum jeito. E como é que você vai evitar a promoção? Através do inglês. Você se boicota. As pessoas se boicotam o tempo inteiro por inúmeras razões. Então, dentro do método, a gente trabalha muito o poder das narrativas, porque as pessoas precisam entender que o que elas verbalizam é concretizado. E não é nada místico, eu não estou falando independente da tua crença, é Mas é real, real isso, porque é você real. verbaliza, o teu cérebro vai dar um jeito de encontrar recursos para validar o que você está falando. Se você se acha um merda falando inglês, uma mulher que não é capaz, você não vai ser capaz enquanto você não mudar essa sua crença de capacidade aí, de identidade, de merecimento. Você não se sente merecedor de falar inglês. Isso é muito forte, isso é muito Muito, real. Isso é muito. muito real. Gente, todo mundo sabe, eu tenho um neto ruivo, mas ele não é meio ruivo, ele é inteiro ruivo. Eu nunca vi tanto ruivo na vida. Mas é filtro também, É né? filtro, quando você tá grávida, É, gente, toda mulher que já passou por uma gravidez, quantas grávidas você encontra ao longo do seu dia? Tem grávida em todo lugar. Aliás, eu nunca vi tanto lugar pra ter grávida quanto no é. Brasil. Gente, é muita grávida. Quando você quebra o braço, tá com o braço engessado, você vê tipóia de todos os tipos. É, Você na começa a ver verdade tipóia em todo lugar. Agora, tudo tá lá o tempo inteiro. É o filtro, exatamente. é o óculos com que você quer olhar. Exatamente. Tudo está disponível para você o tempo inteiro. E como você faz as pequenas coisas, você faz todas. Então, essas coisas que estão ali disponíveis para você, pode ser na área do inglês, na área financeira, na área de relacionamentos, não importa. Elas estão disponíveis já para todas as áreas. Só que assim, da maneira como você está acostumado a ver somente com o óculos da desgraça, então você vê tudo pelo lado negativo, você não vai poder ver as oportunidades boas que já estão ali para você, mas você não conseguiu identificá-las. E isso é Ai, muito louco, esse caso da grávida é verdade, quem aqui já desconfiou que estava grávida, parece que só passa em loja de bebê, aí você fala: "Deus tá me dando um sinal". É isso, só é isso que você não quer. verdade. Foi um sinal de Deus, sabia, tô grávida mesmo, caraca, não sei o que, você fica desesperado, você fala que todo mundo é sinal, e Deus fica assim: "Eu dando sinal? Tô nem Ai meu aí, Deus, tô nem aí se você gente. tá grávida, tô nem aí", entendeu. Imagina, né, brincadeira, mas na Mas é verdade é verdade. filtro, cara, é É. filtro. Quem tá disponível, né, quando você se disponibiliza de verdadeiramente para aprender inglês, você vai aprender inglês. Você tá dedicando tempo e atenção. Tudo na sua vida que você quiser fazer, você precisa dedicar tempo e atenção. Quer emagrecer? Tempo e atenção. A tua barriga é aquilo que você é o resultado das tuas decisões. Cada um tem a barriga que merece. Cada um tem a conta bancária que merece. "Ah, mas você", gente, não Mas é adianta. Você pode se verdade. matar e fazer textão, fazer vídeo, me xingar. Cada um tem a vida que merece. E o dia que eu pude olhar para isso, eu comecei o meu negócio com R$ 600, um negócio que hoje tem faturamento, né, Lindo. invejável, lindo, maravilhoso. Então as pessoas falam assim: "Como? Começou com R$ 600?" Eu poderia virar e falar assim: Mas você estava "Ai, não vai muito dar segura do que você certo". queria, porque você desistiu de medicina, Mas isso foi bem depois, você eu abriu desisti de mão, medicina em 2003 e eu fui fazer isso em 2014. mas aí você começou o quê? R$ 600? Com R$ E 600. uma sala de aula. E uma sala alugada no fundo do consultório dentário. Quem vai acreditar que um negócio desse vai dar certo? Eu sabia, mas ali eu já entrava ali como se ali fosse o Palácio de Versalhes, eu entrava assim, ó: "Meu Deus, tô entrando na minha sala". A sala tinha 12 metros quadrados, uma Vocês não pintura, viram um como ela chegou aqui piso, hoje, tá? Ela chegou gente, chegando. porque você tem que valorizar, ser grato, seja grato. Eu era grata o tempo inteiro. Eu andava com um sandeiro todo batido, que ele era sextavado até, de tanta batida que ele tinha, minha vida parecia que eu estava andando numa limusine, parecia que eu estava andando de Ferrari, Mas posso entendeu? dizer, é interno, É de dentro pra fora. você se sentir no lugar onde você quer estar e você ainda não chegou, você já se sente lá, aquilo chega. Chega, porque você vê as oportunidades de uma maneira que as outras pessoas não veem. Quantos professores de inglês tem? Não precisa falar professor de inglês, isso serve para tudo. Quantas empreendedoras a gente tem hoje? Por que que uma vê uma oportunidade e a outra só vê desgraça, só vê imposto, só vê gente!
Não E conviver com importa. alguém assim é cruel, eu convivo Deus me com defenda, vários. isso é uma bola de ferro no teu pé. Eu convivo com vários. Ó Só dia, ó vida, ó mês, ó ano, isso não vai dar certo. Sabe aquele bonequinho? Tinha um bonequinho do desenho animado e falava isso. Tem gente que é assim, é, eu lembro desse bonequinho. Ó tem céus, ó ó dia, vida, ó eu vida, ó esqueci o mês, nome ó dele, eu ano. falei o nome dele recentemente. Mas aí você tem que entender uma coisa, o que que em você se conecta com essas pessoas? Tchau, não dá mais, né. Entende? Porque quando uma pessoa tá na tua vida, é porque existe troca, a vibração é a mesma, em algum ponto vocês vibram na mesma frequência. Qual é a frequência que você vibra, que você está atraindo pessoas desse jeito pra tua vida? Em que momento você também é assim em alguma hora da tua vida? Eu direto olho e falo assim: "Ah não gente, isso aqui eu peço pra Deus me dar sabedoria, ele me envia Isso. essa pessoa pra lidar, não é possível eu pedir sabedoria. Que ele vai me dar um livro? Não, Não, ele ele vai me vai dar te dar um situações, perrengue pessoas pra difíceis, você se para desenvolver. que eu desenvolva. Só que quando a gente tem uma pessoa difícil na nossa vida, o que que a gente faz, Renata? Fala mal por trás, faz fofoca, critica, ofende, que é o que a gente sabe fazer, porque a gente aprendeu a fazer isso. Em algum momento você aprendeu assim. Só que entenda que isso não te ensina nada, você não é o alecrim dourado. Não, e tem uma amiga que reclama, 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 eu falo pra ela, falo assim: "Você acha que o inferno inteiro parou, que aquelas legiões todas estão todas dispostas a atormentar você? Pois Não, é meu muito, amor, né. acorda pra vida". Eu amo a expressão "arlequim dourado", é o próprio, meu amor, você tá achando que É, é só um perrengue que todo mundo tem? Bola pra frente, e aí, próximo? Vamos que vamos. Não, porque exatamente. você o próximo, né, vamos lá. E eu acho que tudo é assim, o inglês então deve ser assim também, porque se vem de dentro: "Ah, gente, essa parte tá difícil?". Tá, mas vamos embora que vem a próxima. Tua aula é como? Você se inscreve, faz online, você tem 1000 professores? A Conta gente como hoje que tá uma é. equipe muito grande, graças a Deus, está crescendo, estamos contratando inclusive, Uau! em todas as áreas. Mas o que que acontece? A gente tem aulas hoje ao vivo, tá, tem que ser ao vivo, Uau! porque curso gravado de inglês não vai funcionar. Inglês é prática, não adianta, entendeu? Você tem que estar ali para praticar, para falar com outras pessoas, porque inglês é comunicação, né. Comunicação é o quê? É socialização, quanto mais você se comunica, melhor você fica. Você compra um curso gravado, você vai se comunicar com quem? Nada, é igual assistir um filme. Você vai ser direcionado por quem? Quem vai te dar as explicações? Quem vai te deixar levantar a mão e falar: "Tô com dúvida, não entendi". Entende? Então não vai fazer sentido. Uma das coisas que é uma vantagem pra gente, porque a gente tá na contramão do mercado. O mercado só oferece cursos gravados, porque é muito vantajoso para o professor. Eu tenho um curso gravado para atender pessoas, às vezes, que moram fora e só querem melhorar a gramática, melhorar então a gente tem aquele curso que é um método, é maravilhoso, o curso é incrível. Só que a gente oferece o curso ao vivo e o mercado tá na contramão, porque o mercado tá como? Oferecendo cursos gravados, o professor gravou uma vez só e ele fica vendendo aquilo todo dia, então ele trabalhou uma vez só. Lógico, ele vai fazer lançamento, vai fazer live, vai fazer vídeo, vai aparecer pra você, porque senão ele não te convence a comprar. Mas você comprou e você nunca mais vê o cara. Entendi. Isso não vai te ensinar a falar inglês, entendeu. Então assim, é uma tem uma crítica mesmo ao mercado, porque a gente tem hoje um país o Brasil é um dos países onde mais tem escolas de inglês no mundo, mas também é um dos países onde menos se fala a língua. Existe uma disparidade absurda. Se eu tenho tanta escola de inglês, por que que eu não tenho tanta A gente gente é falando? uma jabuticaba mesmo, né. O Brasil tem umas É coisas uma jabuticaba gente, a gente é mesmo. uma jabuticaba, não Mas tem jeito. mas é E é terrível, né, é verdade. terrível. As pessoas não param para observar esse dado, entender que de fato, cara, os métodos tradicionais embasados na pedagogia, inglês é inglês, não funciona. Enquanto as escolas de inglês não decidirem os métodos, enfim, os professores, a gente tem muito professor que trabalha sozinho, não olharem para questões emocionais, para o lado emocional do aluno, o cara vai continuar fazendo aula e jogar dinheiro fora, ele vai rasgar o dinheirinho dele. Por quê? Porque inglês é muito mais emocional do que cognitivo. Então a gente precisa de mais e mais métodos que tenham abordagens sistêmicas, que eles unam o emocional ao cognitivo, que nem a gente está aqui gritando faz anos e ninguém fala, imagina, papo de coach. Outra coisa que no Brasil é ridicularizada, e o coach é um trabalho muito sério. Nos Estados Unidos, o presidente tem coach, Elon Musk tem Elon Musk, né, que fala o Elon Musk tá se achando, e não é o hábito só. Elon Musk tem coach, todo mundo tem coach, todo mundo que é grande, poderoso tem coach. Aqui no Tem, você tem Brasil que ter onde trocar. é lógico, você tem que ter a pessoa que vai te ajudar, a te direcionar. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil é papinho de coach. As pessoas que ridicularizam o coach é porque nunca tiveram um coach sério, muito provavelmente nem sabe como funciona um processo de Sabe o que que eu coach. acho que é ruim também? Todo mundo tem aquela história, né, "Eu vou entrar na aula de inglês". E aí você vai, você não tá afim, o método não é o adequado, e você cria mais uma experiência ruim.
E aí você cristaliza mais uma experiência ruim. "Ah, não vou fazer porque eu já tentei, fiz, não deu certo. Ah, não vou fazer porque fulano tentou fazer, não deu certo". Então, assim, você vai criando essas experiências ruins e depois você fica usando isso como alicerce para você mesmo não fazer. Até porque era o seu desejo inicial, né. Não vai dar certo, Não vai dar certo. Eu quero que não dê certo só para comprovar tudo aquilo que eu venho falando, todas as que minhas não vai dar certo. narrativas que entendeu? Todas as suas narrativas, "Ai, que eu não tenho vocabulário, que eu não consigo aprender, que inglês é muito difícil para mim, eu falo espanhol, mas não falo inglês". A gente até chegou a comentar sobre isso, mas o espanhol é uma coisa que as pessoas acham que falam espanhol. Verdadeiramente falar espanhol não falam. Eu conheço pouquíssimas pessoas que falam espanhol fluente, que falam mesmo. Porque a gente achar que vai colocar "ito" no final das palavras, né, Não, e vai eu virar vou espanhol, falar, não gente, isso vai, precisa não ficar vai. gravado, isso precisa ficar gravado. Eu conheço pessoas que moram no Brasil há 20 anos, que juram que estão falando português, mas não estão falando português, Não estão falando falam. espanhol e não estão nem aí. Uhum. É primeira, segunda, terceira, engata e vai, É um caos. e vai e acha que está sendo entendida. É que o brasileiro é fofo, né, ele vai sempre tentar entender o Agora, gringo. estão vivendo no Brasil há mais de 20 anos. O problema que eu vejo é, a família veio, o núcleo familiar veio inteiro. Então em casa você fala o espanhol. E aí você tem que falar português mais ou menos com outro fora, e que as pessoas tentam te entender e mais ou menos vai dando É. certo. E aí a pessoa se acomoda achando que aquilo é português, mas não é. Mm-mm. Não é. Não é Eu tive assim que um namorado argentino que ele falava todo "le fudió". Eu falava: "Dá pelo menos pra xingar em português?" Ele assim: "Le fudió não é português?" Eu falei: "Não, é fudeu, não é le fudió". Ah! Aí ele assim: "Não, não, não, não é, não, não é". E ele jurava que ele estava falando em português. Eu falei: "Pelo menos xinga, É, né, com pois é, propriedade. né, com gosto, mas nada me Le olha, fudió não é português". eu não falo mais palavrão, eu tive uma época É. que eu achava que palavrão era, né, era só um desabafo, era uma maneira quase uma interjeição. E aí eu decidi que eu não falaria mais palavrão, mas tem palavras que são libertadoras, só que não existe nada mais gostoso que você xingar no seu próprio idioma. É maravilhoso você É, porque xingar. as palavras têm um valor Vem de é dentro. sentimental, existe uma emoção na palavra conectada. Então você vai falar, um palavrão em outro idioma, não tem a mesma necessidade, não tem o mesmo desejo, não tem a mesma emoção que você falar um palavrão no teu idioma nativo. E isso é tão legal que crianças que aprendem inglês desde pequenininha, no caso seus filhos, eles podem muito bem, passar por uma situação e pensar e raciocinar ali no idioma delas, inglês ou português. Tanto na L1 quanto na L2, no primeiro idioma quanto no segundo idioma, porque elas aprenderam os 2 juntos na fase muito pequena, quando o neocórtex ainda não está totalmente formado, quando a questão do julgamento não é enfim. Mas, se você pega um adulto, brasileiro, morou 10 anos nos Estados Unidos, se ele se machuca, se ele chora, se ele tem uma emoção, ele com ele mesmo, o diálogo interno, muitas vezes ainda é em português. Por quê? Porque ao lado do raciocínio, o lado conectado às suas emoções, ele está muito voltado para o português que foi a sua L1. Você pode dominar uma L2, que é um segundo idioma, mas na hora de chorar, de sofrer sozinho, você e o travesseiro, é em português. Então a minha filha é É muito louco. bilíngue, porque a Ela minha é. filha, ela chutou um negócio, ela sentou, a hora que ela segurou o pezinho assim, "fuck you", mas veio tão de dentro assim, É. mas veio tão eu falei assim: "Ela já tá Ela já tem assimilado, porque ela xingando, já sente. É como porque se ela tá aquilo tivesse 2 sentindo significados. É, na é. outra língua". E Tanto é de e tudo, viu. Pra ela é tudo, tá. Ela tem emoção nas palavras, porque ela é como se fosse na Matrix, assim, imagina no eu dou significado duplo pra 2 coisas, então eu tô vendo uma caneta, eu sei que é caneta, mas na minha cabeça eu já olho, eu já não vejo caneta, e aí traduzo pra pen. Não, é uma caneta ou é pen. é Entende o os que eu quero 2 dizer? é. É os 2, pra ela é os 2. Ela canta e ela escreve, ela compõe muito, a Laura. E ela cria no inglês. Então, tá vendo? Ela cria e é emoção, e é no inglês, ela não canta em Por português. isso, ela aprendeu desde pequena. Isso, o adulto, embora ele, ó, presta atenção que essa afirmação é muito séria. Você aprender inglês depois de adulto, você vai alcançar fluência e você pode falar lindamente bem. Mas essa parte da emoção, da conexão emocional com as palavras, do raciocínio, isso tudo nunca vai acontecer. Não Nunca. E vai. isso não quer dizer que você não vai falar fluente, tá? Você vai ser fluente, você vai. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu aprendi inglês já na fase, né, mais adulta. E esse lado de ter 2 significados para as coisas, por mais que eu fale inglês o dia inteiro gente, é inglês o dia inteiro, às vezes eu até sonho em inglês. Tem momentos que eu me sinto mais confortável em me expressar em inglês com algumas palavras que
eu já dei significado sentimental para elas, mas se tem coisas, às vezes, que é um assunto muito fora, que eu não estou acostumada a discutir ou a ver em inglês, pode ter certeza que eu vou preferir fazer isso no meu idioma nativo, no português. Eu dou tanta risada com essas coisas, porque assim, eu falava para minhas filhas, né, pequenininho é grass, se tem mais ou menos é plant, se for alto é tree, acabou. Se você vier para mim perguntar o que é eucalipto, o pinheiro, o É, jacarandá, gente, para o inferno não vai rolar, vamos combinar? exatamente, jacarandá. E Já agora o é a jacarandá? O árvore, jacarandá é já só tá para você bom, só em português. nadou, gente, nadou é Exatamente. fish, um abraço. Eu só conheço shark é whale, por quê? Porque tem no desenho animado, Nadou é acabou. fish, maravilhoso. Nadou é fish, gente, é o peixe. Aí, Meu se é o Deus, nadou é linguado ou fish, é pintado muito outro, bom não, isso. não é. É o peixe, gente, já tá bom, eu Nadou é fish, identifiquei. voou é bird. Acabou. Se é o periquito papagaio, não vou saber, não é o Mas tucano. isso não te limita, porque aí você vai Não, tá falar: "O só aquele valendo. pássaro, aquele não sei o quê", e a pessoa vai te explicando e Posso você vai dizer? desenvolver. Tá valendo. Tá. E com eles é muito tranquilo. Eu falo assim, gente, eu vou no meu jeito. E eu falo com todo mundo, eu me viro com todo mundo, eu assisto todos os filmes, eu me divirto com tudo, eu presto atenção nas letras das músicas. Você vai criando outros lugares, até tem umas expressões engraçadas que eu acho engraçado, depois eu vou procurar, são as tais expressões É, idiomáticas que vão mudando. Gente, eu fiquei lá um tempo, eu fui aprender inglês. Uma das matérias era slang. Eu quero gírias. falar as gírias, porque eu pego o WhatsApp da minha filha com os amigos, eu não entendo nada. Eles não colocam uma vogal, só tem consoante. Que Ah, birosca é virou aquela? russo. São 3 letras que ela escreve, o outro escreve 2, ela escreve 3 e desligou. Eu falo: "E aí?". Eu não entendi nada. Ela dava risada, horrores. "Mãe, quando você puder, você me liga. Tá tudo bem então? Eu cheguei em casa já". "Mãe, tá tudo aqui". E quem disse que eu entendia? Então eu já entendi que isso não vai entrar na minha fluência nunca, porque isso é dela, isso muda a temporada, Mas é de porque você não tempos em usa. tempos. Fiquei eu morando fora 2 anos, quando eu voltei, tinha um negócio que todo mundo falava assim: "Taca-lhe pau". Eu falava: "O que que é taca-lhe pau, gente?". Não sei o que, era um videozinho de um garoto descendo uma Taca-lhe ladeira. pau nesse carrinho, Marcos, não era? É, é, Marcos tinha, eu falava é. assim: "Gente, quem que é Marcos? Por que que todo mundo tá no taca-lhe pau Marcos? O que que aconteceu no Brasil que eu perdi o bonde?". Alguém me traduziu o que que era, eu entendi, já entendi, vovó Angeli vovó não sei o que lá, tinha o nome da na rua da vovó não sei o quê, e todo mundo só falava o taca-lhe pau. Nós vai descer, que tocou agora, vai É. descer o quê? Descer para BC, que letra é essa? Do que eles estão É, mas isso falando? acontece em português, é pra vocês verem que em português isso acontece também, não é só em inglês. Mas isso que você falou das gírias da sua filha e tal, é porque você não tá isso não tá no teu uso, não é uma coisa que você usa no dia a dia. Não, Mas se for mas é por isso que eu falo, é um absurdo começar um curso de inglês, né, não se ensina um aluno, não se começa ensinando um aluno com animais, cores e números. Cara, que diferença vai fazer? A menos que ele vá trabalhar no zoológico, ele não precisa saber o nome de todos os animais. É assim, é nadou é fish, nadou voou é é fish, bird, gente, meu amigo. pronto, e eu Exatamente. consigo me expressar, gente, olha ali, É pronto, o cara olhou, lógico. acabou. Agora a constelação, qual é a constelação? Gente, Não, é estrela, é se é papagaio, meteoro, se é planeta, se é estrela, se é exatamente. não vou Até porque se saber. você não usa e você tá morando no Brasil, estudando aqui e tal, mesmo morando fora e você não usa essas palavras no cotidiano, o que que vai acontecer? Você vai esquecer delas, porque não são palavras que você tá acostumado, você perdeu tempo vendo palavras que são totalmente inúteis, inúteis. Trabalha no zoológico? Não trabalha, então não precisa começar com animais, você não precisa, é isso que você acabou de falar, nadou é fish, voou é bird, cara, é isso que Gente, você a precisa saber. diferença do jacaré e do crocodilo e do dromedário para o camelo, você não vai saber. São bichos, você não vai saber. Eu fui morar em Nova Iorque, eu me enfiei numa aula de culinária. A hora que a mulher falou assim: "Você tem que polvilhar a assadeira", eu falei: "Gente, do que será que eles estão tratando?". Eu não sabia nada. E aí o que acontece é um efeito engraçado, porque parece que eu não aprendo só a ler a língua, eu desaprendi de cozinhar também, porque eu não tinha noção de nada. Eu não tinha noção do volume, da quantidade, do que era o quê, do como se fazia. Ai gente, é polvilho. Ah, vamos lá. Ah, isso é fermento. Mas até você chegar lá, se você põe o bloqueio da língua primeiro, você não chega. Exatamente, é, Você não chega, você não se expõe. não faz. Você não faz. Agora, é libertador quando você entende que com o pacote que você já tem, o combo que você já adquiriu, você consegue andar. Consegue, e isso não é sabendo todas as palavras, não tem nada a ver, saber todas as palavras não tem nada a ver com fluência, nada a ver, até porque você pode saber na tua cabeça e não conseguir falar, não é todo mundo que fala em público. Você fala português, não fala? Mas se tiver que entrar de repente
pegar entrar num palco e subir no palco e falar para 10.000 pessoas sobre um assunto que você domina ou não domina, nem todo mundo se sente confortável. Por Aqui no quê? podcast eu tenho várias É, amigas que não querem vir pra cá. porque elas travam. "Não, não falo, eu sou tímida". Eu falo: "Como assim você é tímida? Mas você vai conversar É, comigo". porque isso aqui é o É acessório do intimidador. julgamento, é intimidador, isso aqui é o acessório do julgamento, isso aqui é terrível, por quê? Porque você sabe que por trás disso vai ter milhares de pessoas que vão assistir, que vão julgar, e você não quer ser julgado, você não tá seguro dos teus valores, das tuas verdades. Quem tem medo do julgamento é porque não é seguro de si. Ou acha que é perfeito e não pode errar, né. A gente erra. Na E eu verdade mudo de na ideia. verdade essas pessoas elas não Eu acham que elas se elas adoro. achassem que elas verdadeiramente são perfeitas, elas não teriam medo. É a certeza de que elas não são. Uau, A certeza de que você uau. não mas a certeza que você não é perfeito, é o que faz ter medo, que te intimida quando você liga uma câmera, quando você pega o microfone, essa certeza é a que te mobiliza, é a que te para e te fala assim: "E agora? O que que eu vou fazer? E se as pessoas verem quem verdadeiramente eu sou?", porque só você sabe quem você verdadeiramente é, e você não quer abrir isso para outras pessoas, porque todo o teu capital social construído no decorrer de uma vida tá em jogo quando você pega um microfone e quando você fala na frente de uma câmera para pessoas que você não tá ali para se defender. É por isso que Nossa, ninguém isso é fala em muito público. sério. E isso é real, porque as pessoas não falam em público, as pessoas não gravam, as pessoas não e aí, sabe o que que é mais sério nisso tudo? Você tá deixando de ajudar pessoas que verdadeiramente precisam da tua ajuda. Você com a tua história, você pode mobilizar outras mulheres, você pode melhorar a vida de outras mulheres, você pode ser exemplo para pessoas que você nem sequer conhece. Esse é o espaço do Vênus e eu falo, se eu, Renata, conseguir encurtar o teu caminho que tá aí do outro lado, que você não tem ideia do que você tá passando, você não tem a dimensão de tudo que tá chegando na tua vida. Se Exatamente. você conseguir encurtar o teu caminho e chegar nas soluções pra você de uma forma mais tranquila do que foi na minha experiência, eu falo que o Vênus já valeu. Eu entrei na menopausa com 30, então assim, não é uma coisa tranquila, né. Eu tive uma gravidez tubária e aspiraram meus ovários. Eu entrei na menopausa de uma vez, junto com a minha mãe, porque a minha mãe não estava entrando e eu também. Então assim, foi uma coisa muito difícil, por quê? Porque você não tem informação. Mas eu tinha formação, quando você tem formação, você sabe buscar informação. E aí a coisa Exatamente. chegou. Quando você não tem, são quilômetros de informações soltas que você não consegue aproveitar. E eu acho que uma segunda língua ou alguma outra coisa que você queira aprender, se você não se dedicar de verdade, se você não colocar ali o que você tem de melhor, você só vai criar mais uma experiência para contar que não deu certo. E você falou uma coisa, a informação, para você eu tenho formação e não é formação de faculdade que a Não, gente tá falando de formação, valores, é base, são crenças boas. As pessoas às vezes falam que a informação ela custa muito caro, mas a ignorância custa muito mais. muito mais Te caro. custa Não muito tem um mais ser único ignorante. podcast que eu não falo essa frase, eu falo que tudo vem de dentro, e Tudo. que a chave que mexe em todas as fechaduras é autoconhecimento. E autoconhecimento é um combo, é quem você é de verdade, quem você transparece, como o outro te vê, o que você passa, o que você não passa. Autoconhecimento É é a uma chave do ferramenta sucesso. milagrosa. Porque é aquela coisa, né, se você é e a pessoa te diz que você é aquilo, ela acertou. Parabéns, você é Se você reconhecido. não é e ela falou que é, você não é. E você não precisa lutar para provar que não é, Então, porque você sabe quem você verdadeiramente é. as guerras vão ficando tão pequenas, tão diferentes. E assim, eu não ligo quando o meu inglês não tá perfeito. Quando eu chego nos encontros com as minha filha, com os amigos, ela já fala para todos os amigos: "My mom is a hug person". Porque eu chego e abraço, gente, eu sou brasileira, eu abraço. "Querido", eu dou beijo, ela assim: "It's my mom, it's my mom". Ela já nem tenta brigar, antes ela brigava assim: "Mãe, não pode. Aqui se ele não te der a mão, você nem cumprimenta". Eu falei: "Eu? Eu já agarrei. Um Não abraço, é sobre ele, é sobre mim. Exatamente. Como que ele vai sou eu". determinar meu comportamento? Não faz sentido Eu nenhum isso. abraço, eu dou beijo, eles vão embora de casa, eu pego o lanchinho, eu ponho na mão, eu mando no saquinho. "Não, você não vai levar, senão espera aí, você gostou, tó, leva". Minha mãe a minha filha fica olhando e fala assim: "Mãe, isso não". Eu falei: "A mami é assim". Então, eu já entendi. Até o meu inglês, se ele não tá tão certo, as pessoas vão entender e tudo Lógico. bem. Eu falo que a única pessoa que fala uma língua só é americano. Ele não se deu ao trabalho.
E se você está falando uma segunda língua e não estiver perfeita, é a sua segunda língua. Honra esse lugar. Então a gente pode entender que, assim, ó, quem fala 4 idiomas é poliglota, quem fala 2 é bilíngue, e quem fala um só é americano. Americano. Porque eles não precisam É, verdadeiramente. eles não precisam e também não se interessam, Não se não é da cultura interessa. deles isso, aprender outros idiomas, é lógico que tem muita gente lá que fala que é poliglota, que é bilíngue e tal, não sei o quê, mas a maioria o mundo inteiro fala inglês. E é E verdade, também não se estão você nem tá aí pra falando sotaque, pra um monte de coisas, é, né. e é isso. Gente, eu poderia ficar horas conversando. Vamos ficar Vamos marcar um próximo. vamos, E tá se eu quiser marcado. fazer seu curso, eu vou me inscrever lá, tá? Inscreva-se e também Eu já quero. segue nas redes sociais, YouTube, tudo, @teacher dos famosos. Todo dia um vídeo novo no canal. Ó aí, gente, todo dia um vídeo novo no canal. Ah, não percam. Oportunidade, fica aqui mais uma dica linda de Vênus. Um abraço para você que tá aí, obrigada. Se você acha que esse conteúdo serve para alguém, encaminha, manda para essa pessoa, marca ela aqui, fala: "Olha, eu vi em algum lugar", compartilha, essa é uma forma linda de ajudar também. Obrigada, Tchau, gente. obrigada.